Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ler João 4:43. Jesus cura o filho de um funcionário público. Depois de ficar 2 dias Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores ali receberam bem. É que tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. E Jesus disse ao funcionário: "Vocês só creem quando veem grandes milagres." Ele respondeu: "Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver", disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os empregados que disseram: "Seu filho está vivo." Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: "Ontem, 1 da tarde, a febre passou." Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver." Então ele e toda a sua família creram em Jesus. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Esse homem fala para Jesus ir para Cafarnaum, para que Jesus fosse restaurar a saúde do seu filho. Mas Jesus falou para ele voltar para casa, porque o filho dele não ia morrer. E no versículo 48 fala que ele encontra os empregados no caminho falando que o filho dele está vivo. E ele pergunta a hora que foi realizado esse milagre, a hora que o seu filho estava bem. Os empregados dele disseram que foi às 1 da tarde. E foi nesse momento exato que ele falou com Jesus e Jesus falou que o filho dele não ia morrer. E toda a família daquele homem começou a crer em Jesus. Porque Jesus, ele pode fazer milagres, né? A partir de uma palavra, ele fez aquele milagre. Ele curou aquela vida daquela criança que estava enferma. Assim como aconteceu com a filha de Jairo, que foi curada também, que ela estava dormindo, que estava doente também e morreu. Mas Jesus ressuscitou a criança também. As duas histórias são parecidas. De 2 pais desesperados, Jairo, esse funcionário também estava desesperado pela saúde do seu filho. Ele soube também sobre milagres que Jesus fazia naquela época. E foi correndo até Jesus para que Jesus realizasse esse milagre. E veja, gente, se a gente acreditar que Jesus pode transformar nossa vida, ele pode nos transformar cada vez mais, pode nos restaurar a saúde, pode nos curar, pode nos ajudar no dia a dia, nos ajudar nas dificuldades. Temos que ter fé que Deus pode nos transformar em uma pessoa melhor, pode nos transformar cada vez mais e fazer nós vencermos essa batalha, mas só que nós temos que ter fé em Deus. E a fé daquele rapaz, ele creu quando Jesus falou para ele que o filho dele ia viver. E assim aconteceu, né? Que Jesus, ele restaurou a saúde daquela criança. E foi uma bênção, né? E a família toda creu. Esse foi o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E compartilhe esses vídeos com seus amigos, beleza? Tamo junto.